Êxodo capítulo de número 3. Vai lá comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 7 ao 10. Glória a Deus. Êxodo 3, do 7 ao 10, nos diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente as aflições do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Glórias a Jesus. Vamos orar mais uma vez. Fecha os teus olhos, Espírito Santo. Pai amado, eu me coloco diante do Senhor, Pai querido, nesse momento, e peço a Ti, conduza-me, Deus, nesta palavra. Fala conosco, toca nos teus filhos, Pai, nesse lugar. Que saiamos daqui diferentes, meu Deus, de como entramos nesse lugar. Fala conosco, destrava a tua igreja, Pai. Senhor, quebra as ataduras, as algemas que impedem a tua noiva de avançar. E que, Senhor, sejamos abençoados, edificados. Pai, livra desse meio tudo aquilo que não procede de ti. Nós oramos no nome e no sangue de Jesus, Pai, que saia todo intento maligno, tudo aquilo que queira atrapalhar a pregação da tua palavra. Nós, unidos em fé, clamamos o sangue e o nome de Jesus nessa noite. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado, engrandecido, adorado. Amém, aleluia. Glórias a Deus, meus irmãos, amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, o texto que nós lemos nos fala acerca do chamado de Moisés, quando o Senhor se apresenta a ele na sarça ardente. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor lá no Éden, Ele fez o homem do pó da terra, criou Eva, criou uma mulher, e lhes deu ordens, mas o homem desobedeceu, e o pecado entrou no mundo. A palavra de Deus também diz que os homens se corromperam de tal forma, as gerações seguintes, que aquilo desagradou Deus de tal forma, que o Senhor decidiu enviar um dilúvio. Mas um homem achou graça aos olhos do Senhor, que foi Noé. Noé e sua família foram guardados, livrados, através da arca a qual o Senhor deu instruções. Mas mesmo depois que Noé com a sua família começaram a reconstruir, começaram a esse plano, essa novidade, esse começo, a palavra de Deus diz que os homens novamente, as gerações seguintes, se corromperam de tal forma que começou a desagradar ao Senhor novamente. Mas o Senhor escolheu um homem chamado Abraão, que depois se tornou Abraão. A palavra de Deus diz que Deus começa algo com Adão, depois Deus começa algo novamente com o Noé, mas depois Deus recomeça algo com Abrão, aleluia, porque o Senhor desejava e deseja abençoar todas as famílias da terra através de Abrão, que nós sabemos que isso é concluído com a presença do Messias, a presença de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que Abraão teve Isaac, seu filho Isaac, também de Isaac veio Jacó, veio os seus filhos,
as 12 tribos de Israel. E um dos filhos de Jacó, um rapaz, o filho da mocidade, José, que era o mais amado, que ganhou uma túnica do seu pai de várias cores. A palavra de Deus diz que ele foi vendido para o Egito como escravo. Mas através do poder de Deus, da soberania de Deus, o Senhor fez de José o governador de todo o Egito governado por esse homem de Deus. A Bíblia diz que lá no Egito, quando José estava governando, o seu pai Jacó com seus irmãos vieram até ele e ali se prostraram e moraram no Egito. Mas a Bíblia nos diz em Êxodo que José morre, aquele faraó morre e sobe ao poder um novo faraó que não conhecia José e que também não conhecia ali tudo o que o Senhor havia feito através dele, e também não conhecia os hebreus. E por se multiplicar os hebreus ali no Egito, aquilo começou a trazer medo, aquilo começou a trazer um receio para o faraó. E ele pensou: nós vamos escravizá-los, nós vamos atormentá-los, porque acaso quando o inimigo vier contra nós, eles venham se ajuntar a eles e batalhar contra nós. E começou uma opressão, começou um levante contra o povo de Deus no Egito. Mas o Senhor já sabia de tudo isso, porque o Senhor havia dito para Abraão que o seu povo ia padecer, ia ser estrangeiro, o seu povo ia ficar durante séculos sendo escravizados, mas o Senhor com mão forte os tiraria do domínio de Faraó e do Egito. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele levanta um homem. O Senhor, ele tem uma obra a realizar. E o Senhor agora vai escolher um homem para enviar. Glória a Deus. O Senhor tem algo a fazer, ele precisa de uma pessoa, ele precisa de um homem para executar este plano, executar esta tarefa. A palavra de Deus diz que Moisés era formoso quando era criança, e a sua mãe colocou ele no cesto e entregou e colocou no rio. A palavra de Deus diz que a filha de Faraó achou Moisés, achou aquele menino, colocou o seu nome de Moisés e criou aquele rapaz. E Moisés, esse hebreu, foi criado ali em toda a sabedoria egípcia, aprendeu letras, aprendeu línguas, idiomas, ele foi criado do bom e do melhor, para em breve talvez suceder ali Faraó, ser levantado Faraó. Mas não era isso que Deus tinha para Moisés. Deus tinha um outro plano para Moisés, aleluia. Louvado é o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que certa vez Moisés observou um egípcio batendo num hebreu. Aquilo o invocou, aquilo ali o deixou com muita raiva, a ponto de ele tirar a vida deste egípcio e o enterrar debaixo da areia. No outro dia Moisés se depara com 2 irmãos hebreus brigando. E ele tenta ali separá-los, e eles dizem: você vai nos matar como fez com o egípcio? E então Moisés entendeu que aquilo que ele havia feito no oculto já estava às claras. A Bíblia diz que Faraó tentou matá-lo. Moisés fugiu para Midian, aonde ali se encontrou com mulheres à beira de um poço. Moisés as livrou dos homens que se levantaram contra elas. Elas disseram isso para o seu pai. O seu pai mandou chamar Moisés, e Moisés ficou ali com Jetro, na casa de Jetro, aonde se casou com Zípora e teve filhos. E ali estava Moisés. Moisés agora, a palavra de Deus diz que estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E quando Moisés está ali apacentando, ele se depara, meus irmãos, com uma sarça ardente. E aquela sarça estava sendo consumida, mas ela estava ardendo em chamas, mas ela não era consumida. E aquilo chamou a atenção de Moisés. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Só Deus sabe chamar a nossa atenção, amém, irmãos? Eu não sei como você conheceu a Cristo, eu não sei como que você está aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que em um determinado momento o Pai Todo-Poderoso chamou a sua atenção, aleluia. Ele chamou a minha atenção, glória a Deus, e nós nos achegamos a Ele através desta graça, deste favor. Ele atraiu você, nós fomos atraídos ao Pai, ao Senhor.
Nós somos atraídos. Talvez o Senhor esteja atraindo alguém aqui nessa noite. Talvez o Senhor esteja chamando alguém aqui nessa noite. O Senhor usou uma sarça. Ali naquela sarça havia o anjo do Senhor que apontava já para Jesus Cristo. Jesus estava naquela sarça ardendo. E aquela sarça não era consumida pelo fogo. Mas ele atraiu para si a atenção de Moisés. E é sobre um pouco isso, meu irmão, que eu quero compartilhar aqui com você nessa noite. Falar sobre o chamado de Moisés. Falar sobre o chamado de Deus. Deus nos chama. Deus chama alguém aqui nessa noite. Deus está chamando alguém aqui nessa noite. Deus está chamando algum homem nesse lugar, alguma mulher nessa noite, porque Ele deseja realizar algo através da sua vida. Aleluia! Ele tinha um plano, ele tinha algo a executar, e ele vai usar agora aqui e vai chamar Moisés. Aquela sarça arde. E ele chama ali Moisés. E Moisés vai caminhando até aquilo. E quando o Senhor repara que ele está se aproximando, o Senhor fala: Moisés, Moisés. Moisés diz: eis-me aqui, Senhor. Talvez, meu irmão, você não ouviu a voz de Deus nitidamente, audível, mas você ouviu uma voz no seu interior. Tem alguém que ouviu essa voz algum dia da sua vida? Algum determinado momento da sua vida, alguma coisa aconteceu com você. É o Senhor chamando você. É algo lá no seu interior que você quer conversar com alguém, mas as pessoas não vão entender você, porque isso é espiritual, é de Deus. Eu nunca me esqueço, quando eu tinha 19 anos, meus irmãos, eu estava na sala de casa ouvindo música do mundo. E eu comecei a pensar no Senhor. Muitas pessoas haviam ministrado e pregado o evangelho para mim. E naquele momento o Senhor falou comigo. Naquele momento o Espírito Santo me tocou. Com 19 anos de idade, na sala de casa ouvindo música do mundo. Ei, não limite Deus. Ei, não limite Deus. Deus é ilimitado. Ele tem os seus jeitos, Ele tem os seus meios. Ele atraiu Moisés com uma sarça, mas Ele me atraiu naquela sala do modo dele. Talvez Ele atraiu você num culto, talvez Ele atraiu você através de uma ministração, de um amigo, de uma amiga no trabalho. Talvez Ele atraiu você num monte, talvez, eu não sei como, querido, mas o importante é que nós nos achegamos a Ele. Ele falou: Moisés, Moisés, e Moisés respondeu: eis-me aqui, Senhor. Talvez nessa noite Ele esteja chamando aqui Maria, Maria, João, João, Pedro, Pedro. Cadê você nessa noite? Será que você pode dizer: eis-me aqui, Senhor? Aleluia! Porque Deus tem uma obra a realizar nessa cidade, meu irmão, e Ele está chamando homens e mulheres nessa noite. Ele está chamando você. Oh glória! Louvado é o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que quando Moisés se aproximou, ele disse: eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse para ele: ei, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está é santa. Tire as sandálias. Quando nós nos aproximamos do Pai, sabe o que Ele faz? Ele modifica o nosso fundamento, aleluia. Ele modifica, querido, a tua base. Qual é a tua base? Qual era o teu fundamento até conhecer ao Senhor? As tuas pisadas, o seu caminhar. Quando você se aproxima dEle, Ele vai trocar o teu fundamento. Sabe qual é a tua sandália nova, o teu fundamento novo? Jesus Cristo. Esse é o nosso alicerce, essa é a nossa base, é Cristo Jesus. Os teólogos dizem que Moisés trazia uma sandália. Eu não sei se isso procede, porque já havia 40 anos que ele havia saído do Egito. Mas naquela sandália de Moisés havia ali um sinal do Egito. Alguns teólogos dizem que havia ali uma marca do Egito na sandália de Moisés. E o Egito, todos nós sabemos que aponta para o mundo. Então, se nós queremos nos aproximar do Pai, nós não podemos amar o mundo. Nós temos que amar ao Senhor e rejeitar o sistema mundano. E a palavra de Deus diz que Moisés se achegou. Moisés se achegou à presença de Deus.
E o Senhor começou a falar para Moisés: Moisés, eu tenho ouvido o que os egípcios, o que Faraó, o que tem sucedido ao meu povo. Eu tenho visto, eu ouvi o seu clamor, eu conheço as suas lágrimas, as suas dores, e eu desci. Olha só a graça de Deus, olha só a graça do Pai. Ele fala que ouviu, ele conhece e ele desceu. Oh, aleluia! Talvez você esteja como os hebreus no Egito, mas o Senhor, querido, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que conhece e Ele é um Deus que desce. Aleluia! Deus não desamparou o seu povo no Egito. Deus não desampara o seu povo, não desampara o seu filho, não desampara a sua filha. Ele não desampara. Ele vai até o fim. Ele está com você. Ele está com você. Moisés, eu tenho um plano, Moisés. Eu vou tirar o meu povo daquele lugar. Eu vou tirá-los de lá. E eles vão me adorar nesse monte. Eles vão me louvar aqui nesse lugar. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E o Senhor falou para Moisés. E o Senhor disse: Moisés, eu te enviarei para que você possa ser esse instrumento nas minhas mãos para libertar o meu povo das mãos de Faraó e do Egito. Eu te enviarei. E aqui, meu irmão, é que eu quero chamar a sua atenção. Aqui eu quero chamar a sua atenção para a resposta de Moisés ao Senhor. Para o que Moisés disse ao Senhor. E a resposta de Moisés, no capítulo 3 e no capítulo 4, é a resposta que nós temos dado nos nossos dias atuais, ao chamado que Deus tem para as nossas vidas. E quando o Senhor disse: Moisés, eu vou te enviar, olha comigo o que está escrito no versículo de número 11, olha lá o que está escrito, Êxodo 3, versículo de número 11. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, versículo 10. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quem sou eu para esta obra, Senhor? Talvez Deus está chamando pessoas aqui, e você tem dito como Moisés: quem sou eu? Quem sou eu? Moisés estava dizendo para Deus: Deus, eu não tenho habilidade nenhuma. Senhor, eu não tenho talento nenhum para me dirigir e ser o libertador do povo. Eu não tenho. E Moisés, queridos, ele havia sido criado no Egito, ele conhecia muitas letras, idiomas, ele conhecia o costume, havia sido um homem que tinha uma bagagem. Mas a obra de Deus nas nossas vidas é tão poderosa que o Senhor faz isso tudo cair por terra e fazer com que nós dependamos dEle. É isso que Deus deseja, que você dependa dEle, que você confie nele, que você descanse nele. E Moisés disse para Deus: Deus, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não posso ir, eu não posso. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, meus irmãos, e dizer algo para você nessa noite. Você tem um dom de Deus. Você que está aqui sentado nessa cadeira, se um dia você rendeu, entregou a sua vida a Jesus, há um dom, há uma habilidade de Deus dentro de você, para a edificação do corpo. A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo de número 2 e no versículo 8: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra graça no original, irmãos, é charis. Charis, que significa, a pronúncia nossa é caris. Quando você lê Romanos capítulo de número 12, versículo 6, a palavra fala de dons espirituais. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. E essa palavra no original, dons, é charis mais ma, ou seja, carisma.
Talvez você já ouviu, aquela igreja é carismática, significa aquela igreja acredita nos dons espirituais. Mas quando nós recebemos a graça e a salvação de Deus, você recebe um dom de Deus. Você recebe uma habilidade de Deus para você ser usado por Ele para o aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja venha crescer, para que a igreja venha se desenvolver. Deus colocou um talento, Deus colocou um dom dentro de mim e de você. Por isso, meu irmão, se Deus chama você, você tem um dom, você tem algo dentro de você, que você precisa colocar a mão para fora, você precisa colocar os braços e trabalhar e desenvolver o talento, o dom que Deus tem na sua vida. Há um dom de Deus em você. Há algo que você sabe fazer, meu irmão, muito melhor do que eu, muito melhor do que o irmão que está ao seu lado. Há um dom. Esse dom veio com a graça, esse dom veio com a salvação. Esse dom veio através do poder do Espírito Santo, quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Há um dom, há um talento. Então essa não pode ser uma desculpa para nós nos dias atuais, se o Senhor nos chama. Senhor, eu não tenho dom, eu não tenho talento. Ei, você tem sim. Você tem algo de Deus em você. Você tem algo, você tem um dom. Você tem charisma, você tem carisma, através do Espírito Santo que habita em você. E o Senhor falou para Moisés o seguinte: Moisés, eu sou contigo. Moisés disse: Senhor, eu não posso, eu não tenho nenhum talento. Quem sou eu para me apresentar diante de Faraó? O Senhor disse: eu sou contigo. Eu sou contigo. E Deus está chamando alguém aqui nessa noite. O Senhor está dizendo para você: eu sou contigo. Se o Senhor é com você, quem será contra você? Nós não podemos, irmão, cavar um buraco e enterrar o nosso dom. Nós não podemos cavar um buraco e enterrar o talento que o Senhor confiou a você. Você vai ter que dar conta a Deus daquilo que Ele confiou a você. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 25. O Senhor deu 5 talentos para um, o Senhor deu 3 talentos para outro, e o Senhor deu 1 talento para um. Aquele que recebeu 1, ele cavou um buraco e enterrou. O outro multiplicou, de 5 foi para 10, o outro de 3 foi para 6. Mas aquele que recebeu 1, cavou um buraco e enterrou. Ele enterrou a habilidade que o Senhor confiou a ele. Ele enterrou o dom que ele recebeu do Pai. Então nós não podemos ser essa pessoa. Nós devemos desenvolver aquilo que o Senhor confiou a você. E desenvolva o talento, desenvolva o dom que o Senhor confiou a você. Pessoas aqui que poderiam pregar, cantar, escrever livros. Deus tem algo para mim e para você, você crê? Tem um dom aí, meu irmão. Ei, você, mulher de Deus, aqui tem algo de Deus aí dentro de você. Você, homem de Deus, tem algo do Pai dentro de você, tem um dom de Deus. Mas eu e você precisamos, queridos, multiplicar. Nós precisamos nos dedicar. Não é função de Deus, é papel meu e seu. Multiplicar o que Ele colocou nas nossas mãos. Multiplicar. Então há um dom, há um talento, e o Senhor diz: eu sou com você. Ei, eu tenho algo a realizar naquela igreja, naquele teu trabalho lá. Eu tenho algo a realizar na sua família, eu tenho algo a realizar na sua rua, eu tenho algo a realizar nesta cidade. Mas Senhor, eu não tenho talento nenhum, Senhor, eu não tenho. Ei, eu sou contigo. Eu sou com você, eu vou com você. Eu vou capacitar você. Deixa esse dom, isso que Ele colocou nas suas mãos, querido, sair para fora, amém? Nós não podemos perder tempo. Eu sou contigo. Essa palavra também está lá em Mateus capítulo 28. Jesus disse: eu serei convosco até a consumação dos séculos. E eles saíram para pregar o evangelho. Eu sou com vocês, eu vou com vocês. Ide. Aleluia. Quem está comigo aqui nessa noite?
Essa foi a primeira desculpa que Moisés deu para o Senhor. Eu não tenho dom, eu não tenho talento, quem sou eu? Não sei nada, não posso. A segunda desculpa está no versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram aos filhos de Israel, ele lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Segunda desculpa de Moisés: eu não conheço teologia, eu não conheço palavra. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? O que eu vou anunciar para eles? Eu não conheço palavra, eu não conheço teologia, eu não sei. Mas o Senhor disse para ele: Moisés, diga para eles que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Porque Deus é o eu sou, aleluia. Só Deus é, meu irmão. Só Deus pode, só Deus faz, só Deus vai. É só o Senhor. E meu irmão, você conhece a palavra. Não conhecer a palavra não é desculpa para nós nos dias de hoje. Você conhece a Jesus. Você tem uma palavra dentro de você, o seu testemunho é a tua palavra. Um dia eu estava nas trevas, eu estava no lamaçal, mas Jesus me salvou. Jesus me salvou, Jesus teve misericórdia de mim. Jesus me fez uma nova criatura. Você conhece a palavra, você conhece, você tem uma mensagem, você tem boas novas no seu coração para anunciar. Eu não conheço palavra, é claro que você conhece. É claro que você conhece o eu sou, Moisés. Tu vai dizer para eles que eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ei, meu irmão, se você não conhece, comece a estudar. Comece a aplicar o seu coração ao estudo da palavra de Deus. Comece a buscar o entendimento na palavra de Deus. Se dedique ao estudo da palavra de Deus. Se dedique ao estudo aqui nas terça-feiras nesta igreja. E compre uma Bíblia de estudo para você. Compre uma Bíblia de estudo, compre um livro para você ler. Invista na sua vida. E você vai conhecer palavra, você vai conhecer a Bíblia, você vai conhecer o Senhor mais. Nós investimos em tantas coisas, mas não temos recurso para comprar uma Bíblia nova, uma Bíblia de estudo. Irmãos, não é uma questão de quanto sabemos, mas de quanto nos importamos. Alguém já disse que a chave do sucesso na vida cristã não está na habilidade, mas na disponibilidade. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos mergulhar, nós precisamos cavar. Nós precisamos. Então Moisés disse para Deus: o que eu direi, o que eu falarei para eles? Eu não conheço palavra, eu não tenho palavra. Não, você tem sim. Você vai em meu nome. E o Senhor está chamando você que você conhece. Irmão, quando as coisas são do nosso interesse, nós damos o jeito. Se eu falasse para você agora aqui, ó, saiu uma notícia agora do governo, liberou R$1.000, mas você precisa estar lá em Piraberaba amanhã, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã você ia dar o jeito de estar lá para sacar esse dinheiro. Eu não sei como ia fazer, você ia de bicicleta, você ia de Uber, você ia pedir carona, mas você ia dar o jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos sacrifícios revelam o nosso interesse. Mas quando as coisas é para a palavra de Deus, quando as coisas é para a obra de Deus, não tem um interesse, não tem fome, não tem sede, porque não faz parte daquilo que eu tenho para a minha vida.
Eu não me interesso por isso. Isso aí não está na minha escala de valores como prioridade. Os teus sacrifícios revelam as tuas prioridades. Ame a palavra de Deus. Vamos parar de dar desculpas ao chamado do Senhor. Vamos parar de dar desculpas. E Deus quer levantar homens e mulheres nesse tempo. Deus quer levantar você. Moisés estava dando várias desculpas para Deus. No capítulo 4 e no versículo 1, Moisés diz para o Senhor: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. A terceira desculpa de Moisés: ninguém acreditará em mim. Ninguém vai acreditar em mim. O Senhor já havia falado para eles que eles iam acreditar em Moisés. Está no versículo 18. No versículo 18 a palavra de Deus diz: e ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito. Mas Moisés estava dando desculpa atrás de desculpa. Eles não vão acreditar em mim. Irmãos, Moisés estava passando aqui por uma crise. Moisés, ele tinha aqui um complexo de inferioridade. Por que aconteceu? No passado, Moisés tentou ser o libertador na força do seu braço, mas eles não acreditaram, e Moisés fugiu para Midian. Então aquilo ali ainda martelava no coração de Moisés. Martelava. Eles vão me rejeitar. Ei, talvez vocês estão aí sentado. Você pensa: quem sou eu para pregar a palavra? Quem sou eu para subir ali, para cantar, para adorar? Eu tenho vergonha, eu sou tímido. Vai passar os meus defeitos na live que está sendo gravada, vai ficar lá registrado no YouTube, e você vai caminhando com este medo, você vai caminhando com este receio, e você não deixa o dom, o que o Senhor confiou a você, ir para fora, porque é abafado com medo, é abafado com complexos. Mas meu irmão, maior é o Senhor na tua vida, maior é o que te prometeu. Irmão, pregar a palavra, ser um pastor não é fácil para ninguém, não foi, não é para mim. Mas você precisa enfrentar em nome de Jesus. Você precisa acreditar. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu vou falhar. Você precisa enfrentar a vergonha, enfrenta o que for, mas vai. Pastor te chamar aqui para fazer uma oração, vem, eu vou em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar do teu jeito. Mas você com o tempo vai sendo aperfeiçoado, meu irmão. Você vai crescendo, você vai se acostumando e crescendo mais e mais. Deixa Deus usar você. Não abafe o que o Senhor colocou dentro de você com o medo, com o pavor. Não acreditarão em mim. Senhor, eles não vão acreditar em mim, eu não posso ir. Ei, Deus tem um chamado tremendo para pessoas aqui, ó. Você crê? Já pensou se Moisés nesse momento aqui parasse? Moisés, calma aí que eu vou te mostrar quem tu vai se tornar. Moisés não sabia o que ele se tornaria. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que Jesus, ele vai se transfigurar lá no monte. Chamou Pedro, Tiago e João. Quando Jesus está se transfigurando diante dos seus discípulos, aparece quem? Moisés e Elias. Olha a glória, olha onde que Deus levou Moisés. Moisés é o representante da lei. A palavra de Deus diz: a lei veio por intermédio de Moisés. Mas nesse momento Moisés estava cheio de desculpas. Desculpas atrás de desculpas para Deus, para não fazer, para não aceitar, não se submeter ao chamado de Deus. Mas ele não sabia lá na frente que o Senhor ia fazer da vida dele. Ei, irmão, você não sabe que Deus pode fazer da sua vida daqui a 2, 3 anos, 4 anos, aonde Deus pode levar eu e você, se nós dermos um passo, se nós aceitarmos o chamado, se nós nos posicionarmos com aquilo que o Senhor confiou a nós. Se você começar a cavocar, se você começar a estudar, a pesquisar, se você se interessar,
Mas você precisa multiplicar o seu talento, amém? Você precisa dar esse passo. Aquele rapaz que multiplicou de 5 para 10, o Senhor chamou ele e falou: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, lhe colocarei sobre o muito. E fidelidade para Deus ali estava atrelado à multiplicação daquilo que ele havia confiado. Você precisa multiplicar o que você tem. Você precisa, irmão, multiplicar o que ele colocou. Aquele que tinha um talento, talvez, o que ele estava fazendo, irmão? Assistindo Netflix, jogando videogame. Enquanto o outro lá estava multiplicando, ele estava em casa jogando videogame, assistindo séries atrás de séries, cavando o talento dele e sepultando. Servo mau, negligente. Por que tu não deu o meu talento, o meu recurso aos banqueiros para que eu recebesse com juros? Infelizmente, irmão, é a situação de muitos hoje em dia. Era para estar mergulhando, era para estar fazendo, era para estar aceitando o chamado de Deus, mas continuam perdendo tempo com coisas, dando desculpas atrás de desculpas para o Senhor. Querido, tudo passa, essa terra vai passar. Tudo passa. Tudo vai ficar aqui. Ninguém acreditará em mim, Senhor. Ninguém acreditará. Ei, se vão acreditar em você ou não, isso não é problema seu, isso é problema de Deus, do Espírito Santo. Só se posicione nessa noite, levante a tua cabeça e faça aquilo que Ele pediu para você fazer. Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito que convence, não é o homem, não sou eu e você. Ele vai convencer. O nosso papel é ir, o nosso papel é fazer, o nosso papel é dizer: eis-me aqui, Senhor, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. O resultado deixa com Deus, meu irmão, faça a sua parte. Ah, mas não acreditou em mim, problema é de Deus, não é seu. Vai lá e pregue a palavra. Aquele meu parente lá não vai me ouvir, aquele meu vizinho não vai me ouvir, aquela minha prima lá não vai me ouvir, aquele meu patrão. Ei, vai lá e prega, semeia. Um semeou, o outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Mas nós não podemos ficar dando desculpas atrás de desculpas para o Senhor. A quarta desculpa de Moisés está no versículo de número 10, no capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Aí olha o que o Senhor falou para Moisés: Moisés, quem criou a boca do homem? Moisés, quem criou o mudo? Quem criou o que fala? Quem criou a fala, as palavras? Quem criou? É Deus. É Deus. E você sabe falar. Sabe por que você sabe falar? Porque dentro de nós há um Espírito maravilhoso, lindo, santo, que habita em nós e que vai dar para você o que você deve falar. Vai vir a palavra que você deve falar através do Espírito Santo. E você sabe falar. Não importa se ele era problemático para falar, não importa se ele era gago, não importa se ele tinha a língua pesada, não importa nada. O que importa é que Deus era com ele. Moisés, eu criei a boca do homem. Olha só, o Senhor diz ali, ó, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor. É o Senhor. Ei, meu irmão, aceite a chamada do Pai a você nessa noite. Aceite. Vamos parar de dar desculpa. Deus tem algo lindo a realizar através de você, através da sua vida. Deus tem algo poderoso. Aonde que eu e você, aonde você pode estar daqui a um tempo? Aonde? O que Deus pode estar usando você? Talvez aqui, ó, pregando uma palavra daqui amanhã. Talvez daqui amanhã viajando, pregando a palavra num congresso. Mas Ele deseja usar você.
Mas você precisa se posicionar e aceitar o seu chamado. Aceitar o seu chamado e parar de dar desculpas como deu Moisés. E a última desculpa de Moisés está no versículo 13. Ele disse: ele porém disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés disse: eu não quero ir. No versículo 14 disse: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. A palavra de Deus diz que o irmão de Moisés, Arão, estava próximo. E o Senhor enviou Arão para falar juntamente com Moisés. Arão seria um tipo de profeta de Moisés. Mas Arão aqui para nós, irmãos, é a presença do Espírito Santo. É a capacitação do Espírito, é o empoderamento do Espírito Santo para nós fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas nós devemos nos posicionar. Quantos pregadores aqui nessa noite? Quantos missionários aqui? Quantos evangelistas? Quantos apóstolos? Quantos mestres temos aqui nessa noite? Quantas mulheres de Deus aqui nessa noite? Que Deus vai usar para tirar outras mulheres do lamaçal, da depressão, da síndrome do pânico. Quantos homens que estão aqui nessa noite que Deus vai usar para libertar outros homens que estão presos na prostituição, no álcool, nas drogas, na pornografia. Você está aqui nessa noite no nosso meio. Você está aqui nesse lugar, nessa noite. Deus quer usar a sua vida. Deus está chamando você aqui. Deus está chamando você aqui nessa noite. E começa a olhar, querido, pela fé. Começa a mergulhar, começa a se interessar, começa a cavocar, começa a buscar. Mas se dedique. Se dedique ao estudo da palavra, se dedique à oração, se dedique à adoração na presença de Deus, do Senhor. Se dedique à presença do Pai. Multiplica aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Multiplica o dom, o talento que Ele confiou a você. É para você multiplicar. É para nós multiplicarmos, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé nesse instante.